princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu acabei de ler um trecho do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia que narra a origem do mundo. Você sabia que essa teoria divina acabou servindo de base para explicar a formação da Terra até o século XVIII? Pois é, a noção de que o planeta se formou em um lento e longo processo de transformações geológicas é relativamente recente. No Globo Ciência de hoje, você vai conhecer os nomes por trás da primeira grande revolução geológica. Hoje eu apresento a vocês James Hutton, um escocês que sempre teve muito gosto pelos estudos. E apesar de ter se formado em Medicina e Direito, entrou para a história como o pai da geologia. Hutton imaginava a formação do universo de forma bem diferente do que dizia a Bíblia. Até o século XVIII, acreditava-se que a Terra havia se formado por eventuais catástrofes que teriam mudado o perfil terrestre ao longo do tempo. Essa concepção era conhecida como catastrofismo. Na época, também se imaginava que a Terra teria apenas 6.000 anos, como dizia a Bíblia, e os fósseis animais seriam restos dos bichos que haviam morrido no dilúvio. Hutton defendia a ideia de que a Terra havia sido formada por um ciclo contínuo chamado Grande Ciclo Geológico, em que as rochas e o solo terrestre eram consequência da sedimentação, ou seja, o acúmulo de sedimentos, e da erosão, isto é, o desgaste da estrutura. E o que provocava sedimentação e erosão eram as forças naturais, como a das águas e dos ventos, que agiam sobre a Terra por longos períodos de tempo. Não há nenhum vestígio do começo da Terra e nenhuma perspectiva de um fim. James Hutton nasceu em Edimburgo, na Escócia, no ano de 1726. Estudou Direito, Química e Medicina. Ainda na faculdade, desenvolveu um processo barato para fabricar sal amoníaco a partir da fuligem de carvão mineral. Com dinheiro ganho pela descoberta, comprou uma fazenda onde passou anos desenvolvendo pesquisas sobre erosão e sedimentação. Hutton também fez viagens a pé que acabaram lhe despertando o interesse pela mineralogia e a geologia. Os naturalistas contemporâneos de Hutton achavam que a superfície da Terra era composta de longas camadas paralelas e que os sedimentos depositados pela água eram comprimidos para formar as pedras. Segundo Hutton, esses sedimentos foram sendo depositados lentamente e mesmo as rochas mais antigas eram feitas desses depósitos. O processo inverso ocorria também quando a rocha entrava em contato com a atmosfera, provocando erosão ou desgaste. Eu já estou aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e eu vou conversar com o geólogo Newton Gomes. Newton, como é que se formou o conhecimento sobre a superfície da Terra? O conhecimento sobre a superfície da Terra foi formado a partir da observação dos fenômenos naturais, né? Desde a mais remota antiguidade, né, os homens tiveram a sua curiosidade despertada na tentativa de explicar fenômenos tais como terremotos, maremotos, né, a ocorrência de vulcões, né, e isso eu diria que isso foi a força motriz, né, a tentar explicar esses fenômenos através da observação dos fatos, foi a força motriz que acumulou conhecimentos e que permitiu a evolução, estabelecer-se, né, a sequência de eventos que ocorreu, a geologia afinal. Como é que Hutton trabalhou, né? Como é que ele reuniu os dados para formular suas teorias? O Hutton era um pesquisador extremamente observador, né? Ele, embora não fosse geólogo por formação, ele teve a sua curiosidade despertada no sentido de observar as feições geológicas, né? E estabelecer, ele tem um trabalho clássico chamado a Teoria da Origem da Terra, né? Então ele explicar a origem do nosso planeta. Ele foi, portanto, o primeiro pesquisador a divulgar a hipótese que o nosso planeta tinha alguns milhões de anos, enquanto a teoria vigente na época advogava o princípio de que o planeta teria no máximo alguns milhares de anos. Tira uma dúvida para mim. Qual foi a importância do trabalho dele para a geologia moderna? Pois bem, o Hutton foi o primeiro pesquisador a postular, né, que o centro da Terra era extremamente quente e que muitas das rochas que ocorrem hoje na superfície teriam sido formadas pela fusão
do material por esse calor, geraria um líquido, que nós chamamos de magma. Esse líquido ascenderia até a superfície da Terra e, ao se resfriar em contato com a atmosfera, formaria um grande número de rochas. Segundo Hutton, a força fundamental, o motor da transformação da crosta terrestre, era o calor subterrâneo. A partir de observações detalhadas feitas na Escócia e na Inglaterra, Hutton constatou que altas pressões e temperaturas dentro da Terra causariam as reações químicas que resultavam em formações de basalto, granito e outros minerais. Ele também propôs que o calor interno faz com que a crosta terrestre esquente e se expanda, formando elevações que deram origem às montanhas. O mesmo processo causaria as estratificações das rochas que se inclinam, dobram, deformam. Eu estou aqui na Universidade Federal de Ouro Preto para saber algumas das características das rochas. Para isso eu vou conversar com estudantes de geologia da universidade, Jeffter, Júlio e Ana. O que vocês têm a apresentar para a gente? Muito bem. Essa seleção de rochas aqui, nós separamos, são rochas apropriadas para a construção civil, mas propriamente para revestimentos. Em pias, pisos, banheiros, são frequentemente encontradas. Essa aqui, por exemplo, é um granitóide, um tonalito, é um denominado tonalito. Essa rocha é derivada de locais que apresentaram magmatismo, plutonismo, que cristalizaram esses minerais. Então aqui seria o famoso granito. Sim, é o famoso granito, são granitóides. Essa daqui? Essa aqui já é originada a partir de um processo posterior de metamorfismo, chamado, né, com acréscimo de pressão e temperatura, a rocha adquire essa estrutura, são bandamentos, uso como ornamentação e revestimento da mesma forma. Já essa aqui nós temos a ardose, ela passou por processos semelhantes a esta aqui que eu havia dito, no entanto, o metamorfismo mais brando, menores pressões, menores temperaturas. Ela é originada a partir de uma rocha sedimentar. Júlia, essa rocha verde bonita aqui? Pois é, Alexandre, essa rocha aqui é o famoso serpentinito. Ela é formada de um mineral denominado serpentina e através desse mineral são extraídos extraído o amianto, que está presente na vida das pessoas como revestimento das casas em telha, nas caixas d'água que foram extintas, né, por causa de problemas de saúde. O amianto é uma substância cancerígena. Ana, e você? Me mostra uma rocha aí. Super brilhosa ela, né? Essa daqui é um hematitito, ele é composto de hematita, uma variedade especular, que a gente chama, por isso que tem esse brilho parecendo de um espelho, e é dele que a gente tira o ferro aqui no quadrilátero ferrífero. Quer dizer, o hematitito tem a mesma aplicação da hematita? A hematita é o mineral que compõe a rocha hematitita. Certo. Então você extrai o ferro. E onde a gente pode ver a aplicação dessa rocha no cotidiano da gente? Os minerais que são extraídos dessa rocha, eles são principalmente utilizados na fabricação do aço. Quer dizer, basicamente siderurgia. Isso. A interpretação de Hutton de que a crosta terrestre teria se formado por processos ocorridos ao longo do tempo geológico e não por cataclismos eventuais ficou conhecida como teoria do atualismo, na qual se baseia toda a geologia moderna. Recapitulando, o atualismo defende que fenômenos que se pode observar no presente teriam ocorrido de forma semelhante em eras geológicas passadas. O vulcão da Islândia, por exemplo, já dormiu e acordou uma porção de vezes. Chegou a hora de consultar mais um especialista para saber as principais transformações que o nosso planeta passou e ainda passa. E para isso eu vou começar com o geólogo Fernando Flecha Alckmin, aqui da UFOP. Fernando, o que é possível saber a partir de uma rocha? As rochas, no seu conjunto, elas contêm a memória do nosso planeta. E os geólogos, através da leitura das rochas, conseguem decifrar processos e conseguem também determinar a idade desses processos. Ou seja, eu consigo saber um acontecimento do passado, da história da Terra, e também determinar exatamente quando ele ocorreu. Vamos tomar como base essa rocha daqui. Quando ocorreu algum processo, o que ocorreu? Conta pra gente. Então, a história desse fragmento que está aqui na nossa frente pode ser lida, né,
da seguinte forma, nós temos aqui uma rocha constituída por areia, né? Portanto é um arenito. Esse arenito contém grãos minerais que foram examinados e determinados a sua idade, que é em torno de 1,2 giga-anos ou 1,2 bilhões de anos. E a gente observa também que nessa rocha, na sua superfície, a gente vê essa série de marcas. São rugosidades, né? Essas rugosidades. Acho que você já deve ter visto quando foi à praia um dia, né, na areia da praia, essas mesmas marcas. Essas mesmas marcas que a gente observa aqui numa rocha de 1,2 bilhões de anos podem se formar da mesma forma como hoje numa praia atual. É verdade, quer dizer, a água do mar quando passa faz essas rugosidades na areia. Isso. Então aqui na verdade são sedimentos, depósitos de areias há muitos bilhões de anos. Perfeitamente. Seria isso? É isso. Agora, como é que é esse processo, né? Você tem lá a areia, sedimentos dessa areia que formam uma rocha. Mas como é que é isso? Então, a partir de um sedimento acumulado numa zona de praia, até você chegar na formação de rocha é também uma longa história, porque esses sedimentos precisam ser soterrados em grandes profundidades e o que é areia solta, ela vai se transformar em rocha petrificada. Então esse processo de petrificação, né, ele requer primeiro o soterramento em grande profundidade e também a circulação de fluidos que vão cimentar os grãos de areia, tornando então, portanto, rocha. Os efeitos que esse retrato de um planeta antigo e dinâmico tiveram sobre os pensadores do século seguinte foram profundos. Tanto que o mundo da geologia foi dividido em antes e depois de James Hutton. E no próximo bloco você vai saber quem veio depois e consolidou as ideias desse geólogo pioneiro. Não sai daí não, porque o Globo Ciência volta já já. É rapidinho. Século XVIII vingaram os conceitos divinos, a partir dali, a geologia passou a ser guiada por James Hutton e a sua teoria do atualismo, que também ficou conhecida como uniformitarismo, pois defende que a natureza segue um curso uniforme, alterando sua superfície ao longo do tempo. Pois bem, o maior responsável por popularizar o uniformitarismo foi um sujeito chamado Charles Lyell, também geólogo e também escocês. Filho de um botânico, Lyell se interessou por plantas desde pequeno. Aos 11 anos, teve uma infecção pulmonar e, durante a recuperação, começou a colecionar insetos e a estudar seus hábitos, tornando-se mais tarde um entomologista amador. Na universidade, onde cursava Direito, acabou assistindo a uma série de palestras sobre mineralogia e geologia, e então achou sua real vocação. Com colegas da faculdade, Charles Lyell cavalgou a região montanhosa da Escócia e observou muitas formações geológicas. Tempos depois, ele fez uma excursão de trem com a família pela França, Suíça e Itália, cruzando ali a região dos Alpes, onde pôde observar as transformações pelas quais passavam as geleiras e os efeitos que as fortes correntes de água provocavam sobre as montanhas. O interesse de Lyell por geologia aumentou depois que ele conheceu os naturalistas Alexander von Humboldt e Georges Cuvier, em Paris. A essa altura, ele já tinha largado o direito e se tornado professor de geologia em Londres. E foi em outra viagem pela França e Itália que ele percebeu que o extrato recente do solo poderia ser classificado de acordo com o número e a proporção de conchas marinhas contidas nas rochas. Foi nesse campo chamado de estratigrafia que Lyell mais se destacou. Assim como Hutton, ele defendia que forças como terremotos e vulcões poderiam ter elevado estratos sedimentares do fundo do mar até os lugares que eles ocupam hoje nas colinas e montanhas. Lyell demonstrou que os estratos mais antigos tinham sido depositados durante longos períodos de condições tranquilas, exatamente como acontecera com os estratos jovens, e que a elevação e o envergamento dos estratos ocorreram de forma bem parecida nos diferentes períodos geológicos. Algumas camadas entram por baixo das outras se elevam, se afastam ou deslizam. Charles Lyell reuniu todas as suas descobertas em um livro chamado Princípios da Geologia. A obra causou furor imediato. Isso porque as ideias contidas ali já eram aquelas defendidas outrora por Hutton. Basicamente, que o presente poderia ajudar a compreender o passado. Ou seja, observando as formações recentes, poderia se imaginar o que teria acontecido lá no passado.
Para saber mais sobre Charles Lyell, eu converso com o geógrafo Xavier da Silva. Ele é professor emérito da UFRJ. Qual foi o impacto das ideias de Lyell contidas em Princípios da Geologia? Basicamente de que o presente pode ser a chave para a interpretação do passado. Esta noção de que os processos podem ser estudados hoje para explicar ocorrências que a gente vê hoje registradas sob a forma de fósseis, sob a forma de camadas, constituindo a crosta terrestre, essa noção foi muito poderosa e ela constitui a base da pesquisa até hoje. O senhor poderia dar um exemplo para a gente desse link do presente com o passado? Ele viajou aos Estados Unidos e retratou a região da Louisiana, onde existe o delta do Mississippi, que é o delta mais estudado do mundo. Inclusive, ele foi um dos pioneiros no estudo do delta do Mississippi. Então, ele percebeu as deposições de lâminas deltaicas, que hoje está se processando naquela região, e que, ou seja, as sucessivas camadas que o delta vai trazendo quando ele encontra o corpo líquido, onde o rio perde as forças e o sedimento se deposita, isso vai constituindo camadas que vão se depositando umas em cima das outras. E as mais antigas estão embaixo. Essa percepção do processo, portanto, de deposição deltaica pode esclarecer a presença de sedimentos também com esses acamamentos em regiões hoje que não tem mar nenhum, como é o caso dos Andes, como é o caso dos Alpes, como é o caso do Himalaia, que são cordilheiras em que hoje estão registrados sedimentos fossilíferos, que reportam a presença da vida em ocasiões anteriores, graças aos processos de fossilização. De que forma as ideias de Lyell mudaram o modo de se fazer pesquisa em geologia? Justamente induzindo, por sua força teórica, conceitual, o trabalho empírico, quer dizer, o trabalho de aquisição de dados para comprovação das afirmações que sejam feitas. Ou seja, a base da pesquisa moderna está justamente nesse fato, de atuar com a documentação, ter um caráter empírico. Ninguém acredita no que você está dizendo se você não apresentar dados que comprovem. Lyell era amigo de Charles Darwin, idealizador da teoria da evolução. Ele estava ciente há muitos anos de que Darwin acreditava na transmutação das espécies e até incentivou o colega a ir adiante em suas pesquisas, apesar de não ter ficado muito convencido de que a seleção natural era o agente por trás da evolução. Anos mais tarde, já com o evolucionismo consolidado, Lyell, mesmo com idade avançada, soube entender o significado de novas evidências e, consequentemente, mudar de opinião. É isso aí, pessoal. Graças a James Hutton e Charles Lyell, hoje sabemos que a Terra começou a se formar há cerca de 4,5 bilhões de anos e que um longo e lento processo de transformações geológicas culminaram na forma atual de sua superfície, a crosta terrestre. Hutton e Lyell nos ensinaram também que as rochas e montanhas guardam grandes segredos sobre a origem e evolução do nosso planeta. Eu aposto que você nunca mais vai ver uma pedrinha ou uma rocha como antigamente. A gente encerra o programa por aqui e nosso encontro, você sabe, na semana que vem. Não percam, hein? Tchau!